O QQQ foi buscar exatamente essa concentração de gama. Depois derreteu, devolveu boa parte da alta que teve, mas acabou consolidando e fechando próximo dessa outra concentração de gama, a gama wall. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico de 5 minutos aqui do QQQ e ontem a gente teve mais uma notícia que afetou o mercado, que foi o Trump falando que ele não iria demitir o Powell, que é um membro do Fed, o diretor do Fed, tá, do Banco Central Americano. Então ele acabou abrindo já com gap de alta. O momento foi muito bom. Ele foi buscar essa concentração do GAC 5, chegou até ultrapassar momentaneamente por alguns minutos aqui, mas aí devolveu e devolveu forte, tá? Foi abaixo dessa call resistance, gamma wall, que era exatamente a maior concentração do dia, tá? Essa era a maior concentração do dia nesse nível de preço. E aí o ativo voltou e ficou consolidado próximo dessa faixa de preço. O S&P também, gap de alta, muito forte aqui no começo do dia, foi buscar essa outra concentração de gama aqui, GEX8, e aí acabou consolidando, tentou testar uma segunda vez, no caso do SPY, e aí foi quando derreteu, respeitando esse outro nível de gama, e aí acabou fechando próximo do GEX 1 aqui, próximo dos 525, 526 dólares. A Nvidia estava um pouco mais fraco, por mais que teve um gap de alta, não foi tão forte. E como vocês podem ver, subiu, mas não subiu tão forte também. Fui buscar essa concentração de gama aqui dos 100 dólares, que é uma baita de uma concentração. E aí devolveu tudo, ficou até na mínima do dia aqui. E aí no finalzinho do dia, nos últimos minutos do dia, o ativo conseguiu dar uma puxada aqui para cima e voltando para esse patamar de preço nos 98 dólares. E a Tesla puxou forte ontem também, gapzinho de alta, e aí teve uma movimentação muito forte no começo do dia, mas chegando aqui por volta das 1, 2 horas da tarde, o ativo recuou forte, respeitou esse gap 5 uma vez, duas vezes, e aí acabou fechando entre esses dois níveis de gama. No vídeo de ontem a gente até comentou que olhando os dados da Tesla, nós vimos uma oportunidade de gama negativo, que o ativo poderia cair para os 205, 200 dólares. Os earnings, se vocês verem aqui, foi péssimo, tá? Foi muito ruim. Então teve uma surpresa negativa de 34% em relação ao preço por ação e a receita teve uma surpresa negativa de 9%. Então, assim, foi muito ruim. O que salvou, na minha opinião, o ativo está subindo aí mais 7% no pré-market, é porque o Trump, no final do dia de ontem, comentou que as tarifas não vão ficar no nível que está com a China, e ele reiterou falando que não ia demitir o Powell. Então, os ânimos no mercado no final do dia, depois que ele falou isso, foram muito bons, né? No pré-market, após a divulgação de resultados, 0 a 0. Depois que o Trump falou isso, o mercado começou a subir. Só que eu também comentei ontem que, por mais que o cenário estava levemente favorável para a venda, se o mercado subisse, o mercado ia ter muita facilidade para subir, porque não tinha muito gama positivo e tinha pouco DEX negativo. Então, o mercado poderia ganhar dinheiro, o market maker, puxando o ativo para cima. E é o que exatamente está acontecendo. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações de gama em cada strike.
E isso é muito importante para entender o que o mercado pode fazer. Porque quanto maior a concentração, mais força o gama vai ter para puxar o ativo. Então, estou no gráfico do QQQ 0DT do dia 22, às 10 horas da manhã. O ativo estava por volta aqui dos 441, representado por essa linha tracejada branca. E a maior concentração era exatamente por volta dos 443, 444. Tá? Então, como vocês viram anteriormente, o ativo puxou, chegou a passar momentaneamente, né? Chegou, a máxima do dia foi os 447 por volta desse preço, e aí depois ele caiu e fechou nessa faixa de preço. Então, é como eu sempre falo, o ativo, quanto maior a concentração, e se aquela concentração não mudar, é onde o ativo vai finalizar naquele dia. Vou dar uma analisada aqui nos dados que a plataforma me dá e entender o que o mercado pode fazer nos próximos dias. Bom, primeiras pontuações do QQQ, sazonalidade está neutra, momento está baixo, volatilidade está alta, e as opções nós tivemos uma mudança aqui ligeira em relação a essa pontuação, que é a pontuação das opções, que agora está em neutro. Então, o mercado não está nem dominado pelos compradores nem vendedores. Mas o gama, a condição do gama continua negativa. Se nós olharmos as expirações para os próximos dias, então do dia 23, que é o dia de hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, nós temos um alvo nos 450, como vocês podem ver aqui, e baseado no pré-market, ele vai chegar ali rapidamente. Para o dia de amanhã, nós temos um call support que a gente fala aqui, que é por volta dos 440, que deve agir como um suporte para o ativo, tá? Mas o que pode, se essas concentrações não aumentarem, é para onde o ativo vai puxar, tá? Então, por mais que tenha uma alta hoje, tem que tomar cuidado com essa alta, que ela pode ser violada. E para o vencimento mais importante do mês que vem, que é o dia 16, bom, nós tínhamos uma concentração grande aqui nos 426 e o ativo chegou próximo dele na segunda-feira, que eu tinha até comentado na sexta-feira, que era um alvo. O ativo chegou nos 430, 429, chegou bem próximo desse alvo, então alvo batido, vamos colocar assim. Cresceu a concentração dos 436. Então, se o mercado cair, ele não deve ir abaixo desse preço, tá? E a concentração de gama positiva está crescendo bastante. Vamos ter um balanço importante aí no dia de amanhã do Google e pode acabar puxando para cima ainda mais. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nós trazemos essa análise todo dia. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.